Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um material bem interessante que chegou para nós. Fala sobre um evento hipotético, mas que, nossa, daria muito o que falar. Uma possível visita do Donald Trump ao Brasil para encontrar o presidente Lula. Bom, o que a gente tem aqui são os trechos de um comentário, parece que de um canal chamado A Voz da Direita, e é super importante entender de onde vem essa análise, né? Ela tem uma perspectiva muito clara, conservadora e, como eles mesmos se colocam, patriótica. Então, a nossa ideia aqui é explorar como essa fonte específica está vendo essa reunião, como ela descreve os líderes, sabe? E o que ela acha que poderia acontecer depois. Vamos fazer isso olhando só para os argumentos e para a visão que estão nesse comentário, ok? Então vamos lá desempacotar isso. Exato. O nosso foco vai ser entender a narrativa que essa voz da direita constrói. Vamos pegar os pontos que eles acham mais importantes, a estratégia, a economia, a política, mas sempre, claro, olhando pela lente desse material que a gente tem em mãos. Perfeito. Então, para começar, como é que essa análise desenha o cenário? Como ela descreve os dois protagonistas? Começando pelo Trump. Ele é pintado assim como um titã conservador, sabe? Um símbolo do que o comentário chama de renascimento do conservadorismo. Isso, um titã. A descrição coloca como alguém pragmático, antiglobalista, muito focado no America First. O texto até cita políticas específicas, né? Cortes de impostos, menos regras na economia, aquele confronto com a China, apoio a Israel. E claro, o muro na fronteira. E também destaca a reeleição dele em 2024, que a fonte menciona, e a influência que ele teria sobre conservadores no mundo todo. Até citando manifestações aqui no Brasil em 2018. Já o Lula, bom, ele é apresentado como o oposto total, figura da esquerda, né? O histórico dele na visão do comentarista está ligado a escândalos de corrupção, tipo mensalão. Aquele esquema de compra de votos no Congresso? E o petrolão lá da Petrobras. O material faz questão de frisar que as condenações do Lula foram anuladas depois pelo STF, o Supremo, né? E a fonte critica isso abertamente. Sim, a crítica é bem direta. Aponta também supostas alianças com quem eles consideram ditadores, tipo o Maduro na Venezuela, e com organizações como o Foro de São Paulo, aquele grupo de partidos de esquerda da América Latina. E tem a crítica sobre o uso da pauta mental, né? Da Amazônia. Exato, como se fosse para projeção internacional. Mas, ao mesmo tempo, reconhecem a habilidade de discurso dele, aquela imagem de pai dos pobres. O que é fascinante aqui é a intensidade dessa oposição que o comentário constrói, né? Não é só diferença política. É apresentado quase como uma colisão de princípios, um choque mesmo entre visões de mundo que eles veem como totalmente opostas. Totalmente. De um lado, a liberdade, a soberania nacional que eles atribuem ao Trump, do outro, que eles chamam de agenda globalista e retórica populista, associadas ao Lula. A análise toda parte dessa ideia de antagonismo, assim, fundamental. E como é que um encontro entre figuras tão opostas teria acontecido? Pelo menos segundo essa narrativa que a gente está vendo. A origem que eles descrevem é bem curiosa, na verdade. Parece que tudo começou meio sem querer, sabe? Num encontro rápido, casual, ali nos corredores da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Isso teria sido lá para o fim de setembro de 2025. E o relato detalha essa interação, diz que Trump e Lula teriam se cruzado, trocado umas palavras, e aí vem a surpresa até para o comentarista, os dois teriam falado de uma química inesperada. Apesar de todas as diferenças, né? Sim, química inesperada. O material até atribui falas. O Trump teria dito algo como: tivemos uma ótima conversa com Lula. É um cara durão. Acho que podemos trabalhar juntos em certos pontos. E o Lula, também surpreso, teria comentado algo tipo: fiquei tão chocado quanto ele. Havia química ali, apesar das diferenças. É o que a fonte alega que eles disseram. E esse momento, esse encontro rápido, é visto pela fonte como o ponto de virada. Poucos dias depois desse contato na ONU, teria vindo o anúncio da visita oficial ao Brasil, provavelmente no Palácio do Planalto. E a análise já antecipa o clima, né? Já antecipa. Uma tensão em Brasília, apoiadores de Trump de um lado, manifestantes que eles chamam pejorativamente de antifaz do outro.
A interpretação deles é que isso mostra que o pragmatismo e os interesses nacionais, claro, na ótica conservadora deles, podem sim passar por cima das diferenças ideológicas, justificando a reunião. Certo. Agora a gente chega num ponto-chave. A agenda. O que estaria em pauta nessa negociação, segundo o material? Ele aponta 3 eixos principais. Vamos para o primeiro. Economia e comércio. Ok. Aqui o comentário sugere que o Trump, que a fonte até chama de rei das tarifas, ia colocar pressão, sabe, em setores como aço, alumínio, buscando acordos melhores para os Estados Unidos, a tal da reciprocidade. Faz sentido dentro do perfil America First. Pois é. E do lado do Brasil, o interesse do Lula seria proteger o agronegócio. Carne, que a fonte diz que o Trump elogiou como a melhor do mundo, soja, minério, um setor que, segundo o texto, responde por 20% do nosso superávit comercial com os Estados Unidos. É um setor importantíssimo para a balança comercial brasileira. Exato. O texto até menciona um possível lobby, tipo da JBS, para ajudar nas negociações. Mas aí vem o alerta da fonte. O Lula poderia tentar incluir as tais cláusulas verdes, sabe? Os padrões ESG, ambiental, social e governança. Ah, sim. E na visão do comentarista, isso poderia prejudicar os produtores brasileiros, meio que engessar a economia. Então, analisando por essa ótica que a fonte apresenta, o que a gente vê é um embate direto. O pragmatismo comercial que eles atribuem ao Trump, focado em ganhos para os Estados Unidos, contra a necessidade do Lula de defender um setor vital para o Brasil. Mas com um risco, segundo eles. Exato. O risco, segundo o alerta da fonte, seria o Lula fazer concessões ideológicas, tipo aceitar essas exigências ESG que eles veem como ruins para a produção e talvez até como uma forma de controle externo. A negociação é pintada como um teste de força mesmo, entre interesses econômicos e essas pressões ambientais ou ideológicas. Certo. O segundo eixo que eles destacam é a Amazônia e meio ambiente. A visão que o comentário apresenta é que o Lula usaria essa pauta para fortalecer a imagem lá fora. Para fazer política internacional. Isso. Mas com uma agenda por trás, segundo eles, de taxar o agronegócio e facilitar o controle da região por ONGs, organizações não governamentais e organismos internacionais. Entendi. Uma visão bem crítica à atuação do governo nessa área, então. Bem crítica. Já o Trump, na perspectiva que o comentário desenha, veria a Amazônia como um ativo estratégico. A proposta dele, segundo a fonte, seria diferente. Como assim? Tipo, parcerias bilaterais, usar muita tecnologia, drone, satélite para monitorar, mas sem o que a fonte chama de sufocar o produtor. E o ponto crucial, sem ceder soberania para entidades tipo a ONU. Ah, a questão da soberania de novo. Bem forte na visão conservadora. Exatamente. Especulam até que o Trump poderia oferecer dinheiro em troca de compromissos do Brasil, como, por exemplo, não boicotar empresas americanas de petróleo. Olha só, então se a gente conectar os pontos, a fonte sugere que essa negociação sobre a Amazônia seria um símbolo dessa disputa maior, né? A abordagem que eles atribuem ao Trump, tecnologia, parceria bilateral, respeito à soberania, proteger o agro, é mostrada como uma alternativa pragmática e boa para os interesses nacionais brasileiros. E isso bateria de frente com a agenda do Lula, na visão deles. Exatamente, contrastaria com o que o comentarista descreve como a agenda globalista do Lula, que, na visão deles, entregaria o controle da Amazônia para interesses de fora. A defesa da soberania nacional é o pilar dessa interpretação toda. Entendido. E o terceiro eixo, que é fundamental na análise da voz da direita, é a política regional. Aqui o foco principal seria a Venezuela. Ah, claro. Sempre um tema quente. O comentário afirma que o Trump pressionaria o Lula para adotar uma postura mais dura, para isolar o Nicolás Maduro, o que iria contra o apoio que, segundo a fonte, o Lula dá ao regime venezuelano. Eles até relembram as sanções da época do Trump, né?
E o apoio que ele deu ao Juan Guaidó como líder interino. Isso mesmo, e as implicações disso, segundo a fonte, seriam enormes. Afetariam o Mercosul, a segurança na fronteira, a crise dos refugiados, até o combate ao crime organizado na região. Ou seja, a pressão sobre a Venezuela teria um efeito dominó na visão deles. Exatamente. E além da Venezuela, a Argentina também entra nessa conta. O alinhamento entre o Trump e o presidente argentino, o Javier Milei, é interpretado pela fonte como a formação de um bloco conservador libertário aqui na América do Sul. Interessante, um contraponto. Isso, esse bloco serviria para isolar o que eles chamam de eixo Lula-Maduro-Cuba. O texto até menciona uma ideia de uma aliança para a prosperidade regional sob essa nova liderança conservadora. Essa leitura da política regional reforça muito a narrativa central da fonte, né? Aquele confronto ideológico em escala continental, a pressão sobre a Venezuela, a aliança com o Milei, tudo visto como lances estratégicos do Trump para frear a esquerda na América Latina e fortalecer um eixo conservador alinhado aos interesses dos Estados Unidos, claro, como a fonte interpreta. E o Lula fica como? Nesse tabuleiro, o Lula é posicionado como um obstáculo para essa visão, justamente por causa das alianças regionais dele. De novo, o cenário é de embate entre modelos políticos e alinhamentos internacionais diferentes. Faz sentido, dentro da lógica deles. E como essa fonte específica interpreta as reações a essa visita hipotética? A leitura é bem particular. Imagino. A mídia tradicional brasileira, eles dão exemplos como Globo e Folha, tentaria, segundo um comentário, mostrar o encontro como um ato de maturidade diplomática. Mas por trás disso teria um pavor, assim, mal disfarçado. Pavor de quê exatamente? Da força política do Trump e do avanço conservador que a visita representaria, é o que a fonte sugere. Entendi. E nas redes sociais? Aí a fonte descreve o cenário que eles esperam. Divisão clara. No X, o antigo Twitter, os apoiadores do Bolsonaro e conservadores em geral iriam comemorar a vinda do Trump. Já a esquerda, segundo a fonte, reagiria com críticas, falando em ameaça à democracia, imperialismo. O fla-flu de sempre, né? Pois é. O comentário até cita um suposto post do Elon Musk. Trump no Brasil, hora de libertar a economia sul-americana. Usam isso como se fosse uma prova da importância global do evento. Usam Musk como um termômetro. E a imprensa internacional? Bom, o material interpreta possíveis reportagens, tipo do New York Times, falando em suavização do discurso do Trump, ou da Foreign Policy destacando o encontro na ONU, como tentativas de controlar a narrativa global. Para a voz da direita, a mensagem real do Trump com a visita seria outra. Qual seria? Demonstrar a vitalidade e a força do conservadorismo no mundo. Olha, o interessante é notar como a fonte usa essas reações projetadas para validar a própria interpretação, né? A suposta manipulação da mídia tradicional, a celebração nas redes conservadoras. Tudo funciona como prova, dentro da lógica deles, da importância enorme do evento e do medo que ele causaria na esquerda e no establishment. Exato. Isso levanta uma questão importante sobre como eventos geopolíticos complexos acabam sendo filtrados e, recontados através de lentes ideológicas tão diferentes, né? Com certeza. E projetando para o futuro, qual seria o impacto dessa visita na visão da voz da direita? O comentário detalha expectativas bem ambiciosas em várias frentes. Na economia, eles veem um potencial grande para investimento americano direto. Tipo o quê? Novas fábricas, talvez refinarias, produção de semicondutores, infraestrutura de tecnologia, coisas que, na visão deles, gerariam empregos, fortaleceriam o agro e a indústria nacional, focando na chamada economia real. Um cenário bem otimista para o lado econômico, então. Bem otimista, segundo eles. No campo político, a expectativa da fonte é que a visita pressione o Lula. Force ele a rever alianças, como com Maduro, e a moderar as políticas de esquerda. Uma pressão externa para mudar a rota interna. Isso. E, ao mesmo tempo, eles acreditam que a presença do Trump daria um impulso moral para o movimento conservador aqui no Brasil, fortalecendo lideranças locais e estaduais alinhadas com essa visão. Um efeito cascata na política doméstica. Exato. Em relação ao meio ambiente,
A projeção é de uma mudança de chave na proteção da Amazônia. A aposta seria no uso de tecnologia e nas parcerias bilaterais, que, segundo a fonte, garantiriam a preservação sem perder soberania e sem prejudicar o agro, com o que eles acham que são burocracias demais e a influência ruim de ONGs internacionais. Uma abordagem mais, digamos, pragmática e focada na soberania, na leitura deles. Isso. E, por fim, na geopolítica, a fonte enxerga a visita como um passo para consolidar um eixo conservador forte, ligando os Estados Unidos à América Latina, com a Argentina do Milei como parceiro-chave. E qual o objetivo disso? Serviria como um contraponto ao bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e como uma demonstração global da força e da resiliência do conservadorismo. Entendi. Então, sintetizando a visão da fonte, essa visita não seria só um encontro diplomático qualquer. Seria um marco histórico. Representaria uma chance para o Brasil, mesmo com o governo de esquerda, se alinhar a um eixo conservador que eles descrevem como pragmático, focado em resultados. E esse alinhamento traria benefícios na visão deles. Sim, na narrativa deles, fortaleceria a soberania nacional, daria um gás na economia real e, ao mesmo tempo, funcionaria como um alerta poderoso para as forças de esquerda no Brasil e na região toda. A ideia é de uma chance de realinhar estrategicamente o país. Fundamental para eles. Então, o que a gente tira dessa análise focada nesse material da Voz da Direita? Vimos a construção de um contraste bem radical entre Trump e Lula, né? A narrativa de uma origem inesperada para o encontro lá na ONU. Aquela química inesperada? Isso. Os eixos de negociação que eles preveem, economia, Amazônia, política regional, sempre interpretados por essa ótica do confronto ideológico e da defesa muito forte da soberania nacional. A gente observou como as reações da mídia e das redes são lidas através dessa lente conservadora. E como eles usam isso para reforçar a própria visão. Exatamente. E, por fim, o impacto futuro que eles antecipam, que colocam a visita como um possível divisor de águas. E é fundamental a gente sublinhar de novo. Toda essa nossa discussão se baseou estritamente na perspectiva e nas informações que estavam no comentário da Voz da Direita. A gente está falando de uma interpretação particular muito marcada por um viés conservador, patriótico, que lê os eventos, as motivações, as consequências de um jeito muito específico, muito direcionado. Precisamente. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, pensando no que a gente explorou aqui, considerando que existem narrativas tão polarizadas, tão convictas sobre eventos geopolíticos complexos como essa que a gente analisou, quais seriam os desafios para a gente conseguir discernir onde termina a convicção ideológica e onde começa o pragmatismo na hora de conduzir as relações internacionais? Principalmente quando essas interações chegam para a gente, para o público, através de filtros tão distintos, né? Fica aí a questão para a gente pensar.